Pessoal, vamos lá então. Seguindo a aula passada, da semana passada que a gente deu em sala, eu vou só abordar alguns detalhes aqui da apostila que eu dei no caderno, né? Vocês copiaram grande parte dessa aula, mas eu gostaria de abordar alguns aspectos aqui com vocês também, no caderno e na apostila de vocês do SAS. Eu vou só ampliar aqui para vocês. Você pode usar aí a apostila na aula 4, né? Aula 4 de Química, página 54. A gente teve a oportunidade de abordar os modelos atômicos. Nós vimos o modelo de Bohr, o modelo antes de Rutherford. Depois a gente falou um pouco do modelo de Bohr, até que nós falamos do modelo de Sommerfeld. Aí nós começamos um pouquinho sobre alguns conceitos básicos dos números quânticos, né? A gente vai falar mais detalhadamente na aula 5 do caderno 2, tá? Mas só para que vocês terem uma ideia aí do que Bohr propôs, que Ô nós fizemos Zé, aquela comparação com vocês. Bom, oi, a pode matéria só falar. prova esse capítulo um e 2. Não, capítulo 1 e 2 é da Ana Lúcia, né? A minha Não, é é tipo, capítulo no 3 e seu seria 4. 3 e 4. Exatamente. 1 e 2 é a Ah, então matéria vai que a ser Ana dois Lúcia está dando. capítulos. 3 e 4. Não, eu não, que dia que a prova de vocês está marcada? Ah, não viu? Tá lá no calendário, tem que ver lá. Não, eu acho que vai dar tempo de dar mais coisa, entendeu? Deve Ah, então ser tá. 3, 4 e 5, tá? Por aí, umas 3 aulas, 3 Tá, capítulos, pelo menos, tá? tá. Então, pessoal, pegando aqui então o Bohr, tá? Dentre os experimentos que ele fez com relação àquilo que nós falamos para vocês do salto quântico, a primeira coisa que, dentre os experimentos dos postulados que ele elaborou, estavam focados, tá? Na movimentação da dispersão da luz. Então, aqui ele pega um tubo, né, que a gente chama tubo de Plucker, onde você tem hidrogênio gasoso no interior desse tubo, e ele submete a esse tubo aqui uma descarga de alta tensão, baseada numa situação que você pode impor aqui através de um gerador de energia ou até uma bateria gigante, tá? Então você tem uma descarga elétrica de alta tensão submetida a uma situação de baixa pressão. O que que acontece? Então essa descarga, ela partia de uma pequena fenda que simulava aqui, ó, uma radiação eletromagnética. E aqui na frente dessa radiação, ele coloca o que nós chamamos de prisma, tá? Então ele está emitindo o que nós chamamos de espectro de hidrogênio, tá aqui dentro, que está alojado nesse tubo de Plucker, tá? E ele começa a observar, então, essa iluminação meio que avermelhada, quando ela passa pelo espectro de hidrogênio, o que que acontece com essa iluminação aqui? Quando ela passa pela pirâmide, melhor dizendo, o que que acontece com essa iluminação? Então, aqui nós começamos a notar que há uma subdivisão, né? Isso aqui pode ser feito também com a luz natural, com a radiação da luz natural. Se você pega a radiação natural, que é a luz branca que vem do Sol, radiação ultravioleta, se ela passa através do prisma, você consegue decompor a luz em 7 cores, né? Você consegue decompor a luz na cor violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelha. Só que aqui especificamente, quando ele passa essa descarga, onde você tem uma descarga elétrica aqui, onde você tem o gás hidrogênio, tá, em baixa pressão, quando você passa essa descarga aqui, desencadeada pelo hidrogênio, na emissão desencadeada pelo hidrogênio, ele começa a enxergar aqui, ó, 4 espectros de luz visíveis
que eram espectros que apresentavam comprimentos de ondas distintos, tá? Então, quando ele tinha um comprimento de onda distinto, aqui está em nanômetro, tá? Nanômetro. Quando ele tinha um comprimento de onda maior, ele observava aqui uma descarga meio avermelhada. E assim ele ficou observando, ele diminuía o comprimento de ondas, mudava para azul, mudava para roxo, mudava para anil, tá? De acordo com a descarga que ele estava fazendo. O que isso foi importante? Foi importante que ele começou a vislumbrar um detalhe interessante aqui, que os átomos de hidrogênio eles eram capazes de absorver essa energia que era proveniente da descarga elétrica, tá? E quando eles recebiam essa energia, nesse processo que nós chamamos na química de processo endergônico, ou reação química endotérmica, à medida que ele recebia essa energia, o que ele fazia? Tá? Ele recebia energia, recebia aquilo que nós falamos para vocês, em comparação ao fogos de artifício, como se ele recebesse aqui fóton de luz, tá? Esse fóton de luz que ele ia absorvendo, ele ia sendo reservado na camada mais externa, nas camadas mais externas do elétron que compõe aquele átomo, e depois ele realizava o que nós chamamos de salto quântico. Ele conseguia pular para as camadas mais externas ainda, tá? E um detalhe interessante, quando ele voltava da camada mais externa para a camada original, ele liberava energia luminosa na forma de fóton. Então, aqui, olha, ele recebia energia na forma de quantum e depois ele liberava energia na forma de fóton. Aí ele ficou pensando nessa situação, tá? Então, o elétron, ele emite energia? Emite. Então, ele partiu do pressuposto que se você conseguisse excitar um elétron da mesma forma que ele estava realizando com o elétron de hidrogênio, tá? Da camada de hidrogênio, você poderia estimular esse único elétron que o hidrogênio tinha na última camada, podia estimular ele a saltar para uma outra camada mais distante, tá? Como que ele fez isso? Usando essa descarga elétrica sob baixa pressão sobre o hidrogênio, tá? Ou, em outras palavras, ele está fornecendo aqui uma reação que nós chamamos de reação endotérmica. Toda vez que a gente usar essa expressão na química, endotérmica, nós estamos nos referindo aqui à capacidade que o elemento tem de absorver energia. Então, coloca no cantinho para vocês aí na apostila, para vocês não esquecerem. Então, endotérmica significa absorver. Então, no momento que ele transferir energia através dessa descarga de alta voltagem ou de alta tensão para o hidrogênio, ele estava absorvendo quantum de energia, tá? E quando ele absorvia quanto de energia, ele conseguia transitar para as camadas mais distantes do núcleo. A camada mais distante do núcleo é a camada que nós chamamos de camada de valência, a última camada. Então, ele exercia o que nós chamávamos aqui de salto quântico, a partir do espectro do átomo de hidrogênio. Bom, como ele saltava, no momento que ele estava saltando, enquanto que ele tinha ainda essa energia que era absorvida, ele armazenava essa energia, tá? Ele saltava para outra camada, chegava um momento que essa energia não era mais fornecida, como se ele desligasse, tá? Essa descarga de alta tensão, e aí você teria o cessar de fornecer energia para aquele elétron que havia saltado. No caso do hidrogênio, é um único elétron, tá? Que ele tem número atômico 1, então ele só tem um elétron na camada de valência. Então, quando ele não recebia mais energia, aí automaticamente o elétron voltava. Ele saltava para a camada que ele tinha partido. Só que quando ele saltava,
Era mais ou menos o que ele estava tentando provar aqui através do prisma, que era o salto para voltar na camada, ele liberava luz. Ele liberava luz. Então, presta atenção. Na proposta do Bohr, ele tinha duas coisas interessantes. Ele tinha a questão de que o elétron absorvia energia de uma determinada camada, e esse elétron, com essa energia absorvida, que é uma reação endotérmica, ele conseguia saltar para uma camada mais distante do núcleo. Pois bem, quando terminava essa energia que ele estava recebendo, ele deixava de ter uma reação química endotérmica e passava a ter uma reação química que nós chamamos de exotérmica, tá? Aí, se a endotérmica é uma reação que absorve energia, a reação exotérmica é a reação que libera energia. E exatamente nessa liberação de energia, quando o elétron voltava à camada original, é que, ao liberar energia, ele liberava energia na forma de luz, ou seja, na forma de fóton luminoso. Tá? É um experimento interessante, principalmente se levar em consideração que o Bohr aqui ele estava lá em 1913, praticamente 108 anos atrás, e ele já conseguia fazer esses cálculos a partir da mecânica quântica e conseguia, praticamente ele definia isso, né, fisicamente, o que estava acontecendo. Então foi um cara muito bem sacado, tinha uma perspicácia, uma capacidade de enxergar um grande físico, tá? Claro que ele não descobriu tudo isso sozinho, tá? Ele não descobriu tudo isso sozinho. Na verdade, ele teve uma ajuda muito grande de um outro físico de 1900, ainda no final do século XVIII, né? Que foi o Max Planck, tá? Mas, de qualquer forma, ele foi um cara que conseguiu enxergar além do que a maioria estava enxergando, tá? E dessa forma, com relação ao salto quântico, a energia absorvida na reação endotérmica e a energia liberada na reação exotérmica, ele conseguiu provar que o átomo não era formado, então, por orbitais, como havia imaginado o Rutherford, tá? Não havia orbitais planetários. Daí, então, nós temos um novo modelo para o átomo, tá? Que é o modelo que ele toma forma a partir agora de Sommerfeld, que nós falamos na aula passada. Bom, esse exercício aqui é um exercício resolvido, a gente vai fazer alguns exercícios propostos, logo terminando aqui da apostila de vocês, tá? Por aí, preparando vocês para a prova futura de vocês aí, que é tranquilo, é só já avisando vocês, todas as provas de vocês desse ano vai ser um pouquinho diferente do ano passado, tá? A gente vai fazer as provas a partir do Forms, do Google Forms. Vocês vão ver que as provas serão bastante interessantes, tá? Pois eu sei que as provas de vocês serão em abril, comigo, pelo menos. Acho que é dia 7, agora eu não sei se é biologia, se é química, depois eu olho direitinho. Mas é tranquilo, não vai ter nada demais, faz uma prova bem legal, tá? E uma prova tranquila. O Sommerfeld, então, ele utilizou os conceitos de Bohr, tá? Com base no proposto aí dele sobre a questão do hidrogênio mantido em alta pressão, e começou, então, a questionar outros detalhes interessantes. Ele diz o seguinte, que, na verdade, as órbitas, tá, que partiam não eram órbitas circulares, como o caracol, que havia proposto o Bohr. Bohr tinha proposto mais ou menos assim, né? Órbitas circulares, que são os números quânticos principais que compõem a eletrosfera, ou seja, as camadas que nós vimos em sala, lá K, L, M, N, O, P, Q, ou 1, 2 até 7. Né? Aí ele faz uma outra proposta. Ele diz que, na verdade, nós temos aqui, ó, uma elipse. Tá vendo? Esse sistema circular aqui
meio achatado, nós chamamos isso aqui de elipse. Então, ele propõe essas órbitas elípticas girando em torno do núcleo e não necessariamente uma órbita circular, tá? Ele propõe que algumas podiam ser até circular, mas que a maioria eram elípticas. Então você fala assim, bom, por que isso foi importante? Na medida que ele propõe essas órbitas mais achatadas. Primeiro, que de certa forma ele acaba que distanciando ainda mais a camada de valência do núcleo. Então, nesse ponto de vista, foi legal. Segundo, a partir dessa proposta de Sommerfeld, dessas órbitas mais elípticas, nós temos aqui o surgimento posterior dos subníveis de energia, daquilo que nós falamos na aula da semana passada, que a gente chama de nível quântico azimutal, a partir do qual, nós vimos isso em aula já, o nosso ilustríssimo Linus Pauling, ele cria, então, um diagrama, e a partir desse diagrama, ele consegue, então, distribuir os elétrons, não só em camadas, mas ele começa a distribuir os elétrons em subníveis de energia. Então, olha só, para ele enxergar dessa forma, para essa divisão em subnível, tá, ou subcamadas, foi fundamental estabelecer essas órbitas elípticas para você ter uma subdivisão maior das camadas que já estavam impostas com relação ao movimento dos elétrons em torno do núcleo. Então, o que vai acontecer nesse caso específico? Uma coisa interessantíssima para a gente ver. Então, ele vai propor também, a partir de Linus Pauling, que na camada S, você vai ter no máximo 2 elétrons, na camada P, soma com 4, você tem 6, na camada D, ou subnível, né, melhor dizendo, D, 6 com 4 você tem no máximo 10, e no subnível F, você vai ter no máximo 10 com 4, 14 elétrons, até 14 elétrons. Tudo isso foi possível a partir desse modelo de Sommerfeld, tá? E aí, aquilo que eu falei para vocês já mais de uma vez, que nós tivemos a oportunidade no início, principalmente falar um pouquinho da evolução dos modelos atômicos, né, falar dos conceitos de matéria que se tinha no início, conceito de átomo, etc. Tal. O Rutherford, em 1919, ele vai, então, confirmar a descoberta do próton no núcleo, que já sabia que existia, mas aí faltavam alguns cálculozinhos aí para ele confirmar essa carga positiva. Ele sabia que esse núcleo era positivo, até porque naquela plaquinha de ouro que ele fez no seu experimento, ele via claramente, né, quando as partículas alfas passavam perto do núcleo, elas eram repelidas. Então, esse núcleo só podia ser positivo porque essas partículas alfa eram positivas, tá? E, de certa forma, ele começa a enxergar a possibilidade da existência de cargas neutras, que estão em azul aqui, ó, na apostila de vocês aí, tá? No núcleo, que mantém um equilíbrio entre cargas neutras e cargas positivas aqui no núcleo. Só que é interessante a gente notar que não são todos os átomos que apresentam cargas neutras, mas alguns átomos apresentam esse tipo de carga. Somente em 1932, isso você tem no caderno, o James Chadwick, ele descobre definitivamente, tá, as cargas neutras. Esse cara foi ex-aluno de Rutherford, certo? Então, a partir daí, você começa a enxergar melhor um átomo que tem cargas positivas, neutras, e que tem cargas negativas na eletrosfera. Então, positivas e neutras nem sempre, mas quase sempre presente no núcleo, e cargas negativas girando na eletrosfera, promovendo aí uma situação quântica aí bem estabelecida. Nessa situação, você tem aqui alguns modelos que foram propostos que nós tivemos a oportunidade de analisar. O primeiro modelo foi o modelo de Dalton, que dizia que o átomo era indestrutível, indivisível, era um maciço, né? Era uma espécie de uma bola biliar
que não era possível se dividir o átomo, tá? Então, ele seria composto de diferentes tipos de massa na sua matéria inicial ou matéria primordial. Bom, estava errado, porque, como nós sabemos hoje, o átomo é divisível. Quem foi determinante para definir que esse átomo era divisível, propõe esse modelo aqui, que o átomo seria uma massa positivada, incrustada de partículas negativas, foi o J.J. Thomson, explicando os experimentos de Crookes, da ampola de Crookes. Tá? Então, qual foi a importância dele? A importância é que ele começou a imaginar aqui, então, partículas negativas que compunham aquele raio que nós chamamos de raios catódicos da ampola. Então, ele foi fundamental para a descoberta dos elétrons, tá? Descoberta dos elétrons. Já no modelo de Rutherford-Bohr, começa a ficar claro que o átomo ele tem uma carga no núcleo, uma carga positiva, tá? E essas cargas negativas estão girando ao redor do núcleo, que para o Rutherford era um modelo planetário e que para o Bohr era apenas uma órbita circular. E ele também indicou aqui que, pelo tamanho da eletrosfera, o átomo ele apresentava uma série de espaços que eram espaços vazios, tá? Onde você não tinha absolutamente nada. Já o Sommerfeld, ele estabelece um modelo muito parecido, só que ele propõe aqui, ó, órbitas elípticas, além das circulares já existentes no modelo anterior. Então, tranquilo, tá? Bem simplesinho, esses dois modelos atômicos. Só que, além dessa questão, nós vimos também, na aula passada, alguns conceitos fundamentais que nós aprendemos aqui na atomística. Hoje nós sabemos que, com o acelerador de partículas, que há muito mais partículas no átomo do que se imaginava anteriormente. Hoje você tem o bóson, você tem o bóson, aquela partícula, bóson de Higgs, teria dado origem ou iniciado todo o processo de emanação de energia a partir do Big Bang. Mas você tem outras partículas subatômicas. Hoje você tem algumas partículas conhecidas como quarks, você tem algumas partículas conhecidas como leptons, você tem algumas partículas conhecidas como elétrons. São partículas menores do que o átomo. Bom, mas em termos de estudo conceitual, nós vamos imaginar aqui 3 partículas subatômicas, pelo menos. A gente vai imaginar o próton, o elétron e o nêutron. Próton positivo, elétron negativo e o nêutron neutro, zero, a gente representa pela letra zero. Dessa forma, ficou estabelecido através de cálculos matemáticos por parte dos cientistas qual seria a carga elementar, tá, do elétron, por exemplo. Qual seria essa carga elementar? Tanto do elétron quanto do próton. Então, essa carga elementar, ela seria de 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa unidade aqui, ó, se você quiser anotar esse Czão aqui, significa Coulomb. Zé, o que é Coulomb? A gente representa para a letra Czão. Você escreve C-O-U, ou um lombe, tá? Coulomb. Essa aqui é uma unidade referindo aqui a carga do elétron, a carga energética do elétron, tá? E nós temos aqui também, você pode representar também por essas cargas elementares, quando a gente fala de valor positivo, o próton que é com essa mesma carga, só que uma carga positiva. Então, próton com positivo e o elétron com a carga negativa. Então, como é que nós representamos na prática, na química? Então, a gente pode representar aqui, ó, mais um próton, o nêutron zero, e a carga negativa para o elétron. Com relação à massa, a gente viu e falou bastante sobre isso, que a massa do núcleo, embora o núcleo seja muito pequeno, é infinitamente menor do que a massa... Aliás, a massa do núcleo é infinitamente maior do que a massa da eletrosfera. Tá?
Então, só para você ter uma noção, se a gente levar em consideração aqui que o próton tem massa, por exemplo, de uma unidade, se U aqui é unidade de massa, e o nêutron tem uma unidade de massa, qual que seria a massa do elétron? 1.836 vezes menor. 1.836 vezes menor. Então, uma diferença super significativa. Tá? Então, a massa do elétron ela é desprezível em relação à massa do próton e à massa do nêutron. Ou seja, a massa da eletrosfera é desprezível em relação à massa que está presente no núcleo do átomo. E aqui, ó, você tem ainda carga do próton. Então, próton positivo, ficou definido essa carga, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 kg. A carga do nêutron, ela é neutra, zero. E a carga do elétron é o mesmo valor do próton, só que com sinal oposto, sinal negativo. E dá para eu também estabelecer aqui o que representa uma unidade de massa? Dá. Então, uma unidade de massa, a gente vai aprender mais à frente como é que calcula essa questão de massa, a questão de 12 avos do átomo de carbono, etc. Tal. A gente vai aprender o seguinte, que uma U, ou uma unidade de massa, ela representa aproximadamente esse valor em gramas, ó, 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá? Então, Zé, a massa, que eu posso dizer aqui, é uma unidade de massa, a massa do próton é esse valor. A massa do nêutron seria também uma unidade de massa, seria esse mesmo valor. Tá? E a massa do elétron, lembrando que o elétron ele tem massa 1.836 vezes menor, então é só pegar esse valor, 1,67 vezes 10 a menos 24, dividir por 1.836, que é a massa que eu vou ter para o elétron. Tá? Então, esse quadrinho aqui é importante? É importante porque ele estabelece essa conexão aí. Agora, e a questão do número atômico, Zé? Nós falamos já que o número atômico, o Z, ele refere-se ao número de prótons que um átomo ele apresenta no seu núcleo. Ou seja, o número de partículas positivas que ele tem no núcleo. É o que nós chamamos de Z, que nós colocamos no pezinho do átomo. Tá? Aí você coloca no pé dele o número atômico. E o número de massa de um átomo é a soma do número de prótons e do número de nêutrons que nós temos no núcleo. Ou seja, a massa a gente representa pela letra A, e quando você soma o número de prótons mais o número de nêutrons, você tem o número de massa. No átomo, a gente coloca na parte superior esquerda do átomo o número de massa. Tá? Aí nós podemos calcular, né, fazer algumas representações químicas aqui do átomo. Por exemplo, esse átomo aqui, X, ele tem número de massa, tá vendo? Fica em cima, e número atômico fica embaixo. No caso do átomo de hidrogênio, olha o que acontece. Ele tem um próton e tem a massa de 1 grama por mol, tá? Relatado aqui como número de massa. Se eu quero saber quantos nêutrons eu tenho aqui, Zé, número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. Então, daria 0 aqui, ó, o número de nêutrons dele. E aqui, Zé, aqui eu tenho o número atômico do cálcio, que é 20, e o número de massa do cálcio, que é 40. Se eu quisesse saber o número de nêutrons, se A é igual a Z mais N, então tá aqui, ó. Se A é igual a Z mais N, eu quero saber o valor de N, é só subtrair o A menos Z. Simples assim. Então, 40, que é o A menos Z, que é 20, o número de nêutrons aqui seria 20 também. Então, isso nós vimos na última aula. E nós vimos também aqueles conceitos, né, básicos, que quando nós temos átomos com o mesmo número atômico, nós chamamos de isótopos. Aí até destaquei o P, para você lembrar, que era o mesmo número de prótons. Quando você tem átomos com o mesmo número de massa, nós temos isóbaros. E quando você tem átomos com o mesmo número de nêutrons, nós temos os isótonos. Então, aí você tem aqui, ó, o que aparece de igual entre esses átomos. Então, aqui dá para você ver claramente, ó, 19 menos 9 dá 10, no flúor,
20 menos 10 do neônio dá 10 também. Então, ele tem 10 nêutrons do neônio e 10 nêutrons do flúor. Então, número de nêutrons iguais. Tá? Quando eu comparo o potássio com o cálcio, o que eu acho em comum entre eles? Ó, a massa é 40 e a massa é 40. Se a massa dos dois se a massa é 40 para os dois, o número atômico aqui, ó, dele é 19, aqui 20. Se eles têm o mesmo número de massa, nós vamos ter aqui átomos isóbaros, tá? E aqui eu vou ter os átomos isótopos. Quando eu olho aqui, todo hidrogênio, tá? Eu tenho aqui 1 e 1, tá? Eu tenho o prótio, o trítio e o deutério, né? Então, todos eles têm o mesmo número atômico. Então, são átomos isótopos, tá? Bem facinho e bem simplesinho. Agora, uma coisa interessante que eu tenho também, que a gente vai aprender isso aqui depois, a partir da aula 5, com o Linus Pauling, se eu pegar o átomo de sódio neutro, que é a forma que ele é encontrado na natureza, a carga dele é nula, é zero. Bom, se a carga dele é zero, eu tenho aqui, ó, um átomo neutro. Agora, esse átomo neutro, o que acontece com ele, Zé? Se eu pegar a configuração dele, eu vou ver que ele tem 2 elétrons na camada K, na camada L, ele vai ter 8 elétrons, 2 com 8 dá 10, na camada M ele vai ter 1 elétron. Então, na verdade, ele tem 11 elétrons no total. Só que, para você atingir a estabilidade aqui, ó, o que é atingir a estabilidade? É você ficar com a configuração de alguns elementos químicos que aparecem na tabela periódica que não se misturam com ninguém. E quando eles foram analisar a configuração desses elementos químicos que não se misturam com ninguém, que são os gases nobres, eles notaram um detalhe bastante interessante dos gases nobres. Eles têm, com exceção do hélio, que tem 2, os demais, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, todos eles têm 8 elétrons na última camada. Aí eles chegaram à conclusão seguinte, que a camada de valência tem que ter, no máximo, 8 elétrons, para que o átomo ele fique estável. Então, no caso do sódio, por exemplo, ele tem 11 prótons. Se ele tem 11 prótons no átomo neutro, ele tem 11 elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons no átomo neutro. Então, qual que é o pensamento deles? Então, se você quiser, você coloca aí, ó, K igual a 2, L igual a 2, M igual a 8. E N aqui, ó, igual a 1. Para que você some e dê 11 elétrons. Aí é o seguinte, a última camada dele tem só 1 elétron. A penúltima camada tem 8, igualzinho no gás nobre. O que é mais fácil para ele? Perder esse 1 elétron que ele tem, ou ele ganhar 7 para ficar com 8? Perder 1 é mais fácil que ganhar 7. Toda vez que você pega um composto, ou um elemento químico, que ele tem a tendência de perder elétron, aqui ele vai perder 1 para ficar com 8, para ficar com a configuração de um gás nobre. Toda vez que ele tem a tendência de perder elétron, ele vai ficar com um elétron a menos. Ó. Se ele perder 1 elétron aqui para ficar com 10, ele continua com o mesmo número de cargas positivas no núcleo, que são 11 prótons, e vai ter 1 elétron a menos aqui, que são 10 elétrons na eletrosfera. Então, quando você faz aqui mais 10 com menos 10, mais 11 com menos 10, a carga do sódio vai ser mais 1. Todo átomo que você se depara, ele apresenta, então, já perdendo um elétron, ele já apresenta uma determinada carga, significa que ele é um íon. E esse íon, ele pode ter uma carga positiva, ou ele pode ter uma carga negativa. Então, quando ele tem uma carga positiva, íons de carga elétrica positiva, nós chamamos de cátion. E da mesma forma acontece com o ânion agora. Ó. Agora que eu tenho 17, para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência, por enquanto aqui, ó, quando você faz a configuração, ele vai ter só 7 na última camada.
Para ele ficar com 8, em vez dele perder um, ele tem que ganhar um elétron. Então se ele ganhar um elétron aqui, ele vai para 18, vai. Aí se ele tiver 18 elétrons e 17 prótons que não alteram no núcleo, ele vai ter então aqui uma carga 18 menos 18 mais 17, a carga dele vai ser menos 1, que é a carga do cloreto. Tá? Então, ó, átomos que, ao perder elétron, assumem cargas positivas, eles formam os íons de carga positiva que nós chamamos de cátions. Átomos que, ao ganhar elétrons, formam íons de carga negativa, esses íons nós chamamos de ânions, tá? Que a gente vai estudar bastante sobre eles mais à frente. Então, você tem aqui a constituição de um cátion de um ânion. Ele não precisa ser necessariamente formado por um único elemento, ele pode ser formado por mais de um elemento, que é o caso, por exemplo, do cátion amônio, que é um NH4 mais 1, do cátion, ou do ânion, melhor dizendo, do ânion, agora sulfato, cátion amônio, e do ânion sulfato, que é o SO4 menos 2. E aqui também, ó, você tem algumas entidades aqui que são isoeletrônicas. O que é isso? Bom, tá vendo que o neônio aqui tem número atômico 10? Aqui você tem um átomo neutro, um gás nobre. Ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Tá vendo que o flúor aqui tem número atômico 9? Isso significa que ele tem 9 prótons, só que aqui ele está na forma iônica. Ele está na forma de ânion, carga menos 1. Então, nesse caso específico aqui, ó, ele vai ter 9 prótons, quer dizer que ele ganhou um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons, para ficar com 8 elétrons na camada de valência. E o magnésio aqui, ó, o magnésio, ele é 2 mais, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons para ficar com 2 cargas positivas a mais. Então, ele tem 12 prótons e 10 elétrons, tá? Então, bem simples, chega a ser até bem bobinho, mas você vai ter aqui um texto complementar falando sobre elementos radioativos que são utilizados na medicina nuclear. Um texto, por sinal, bastante interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no exercício. Ele está te fornecendo aí, o exercício 1. Ele vai dizer o seguinte, no exercício 1. Este foi, sem dúvida, o evento mais inacreditável que aconteceu na minha vida. Foi quase tão inacreditável como o de uma bala de 40 centímetros, como se uma bala de 40 centímetros lançada contra uma folha de papel de seda voltasse e atingisse o atirador. Fácil. Rutherford disse a frase anterior ao observar resultados da experiência do espelhamento das partículas alfa. A enorme surpresa do cientista neozelandês demonstra que ele não acreditava no modelo de Thomson, não é essa a questão, que ele imediatamente propôs o modelo atômico de pudins com passas, não, o dele é o sistema orbital, não imaginava que as partículas alfa atravessariam a delgada lâmina de ouro, creio que ele imaginava, se não teria feito experimento. Com a ajuda de seus colaboradores, procuravam comprovar o modelo de Thomson. Então, se ele comprovava, ou se ele intentava comprovar os modelos de Thomson, se ele tinha essa intenção direta, era uma intenção salutar, só que, a partir do momento que ele fez experimentos, ele comprovou que o modelo de Thomson era errado e que ele tinha uma nova proposta, na verdade. Tá? Então, essa alternativa aí é uma alternativa salutar, que é a letra D. Ainda não conhecia o modelo atômico de Dalton. Claro que conhecia, se for o primeiro. Então, a mais plausível aí seria essa letra D. Assinale as acertativas a seguir. Na matéria, predomina o vazio. Então, quem falou isso pela primeira vez foi o Rutherford. O átomo é indivisível. Quem falou isso foi Dalton.
Os elétrons deslocam-se em torno do núcleo em trajetórias circulares e com energia invariável. Então, quem falou isso foi o Bohr. E as trajetórias dos elétrons na eletrosfera não são necessariamente circulares. Também aqui, ó, o nosso amigo Sommerfeld, que deu colaboração nesse sentido. Então, você marcaria aqui letra D de dado. Tá? E aqui, ó, ele vai dizer assim, o físico dinamarquês Niels Bohr enunciou, em 1913, um modelo atômico que relacionou a quantidade de energia dos elétrons com a sua localização na atmosfera. Em relação à energia associada às transições eletrônicas, um elétron, ao absorver energia, pode sofrer a transição. Ó. Se ele absorveu energia, ele pula para as camadas mais externas. Então, pode ser, por exemplo, da camada O, depois vem o P. Então, ele pula da O para a camada P. Tá? Simples assim. Vamos deixar esses dois exercícios aqui, que daqui 7 minutos eu tenho que preparar aqui para entrar em outra sala. Eu vou entrar no segundo ano. Eu faço esses exercícios com vocês aqui já na semana que vem. Que é exercício bem fácil, que trata aqui de isóbaro, isótomo, então muito fácil, tá? Só para você entender, acho que tem um tempinho ainda aí, só para você já ir pensando aí, para você tentar resolver. Você ver como é fácil. E esse tipo de exercício que vai cair muito na prova de vocês. Deixa eu só... Ele diz assim, ó. Vamos pegar um aqui para fazer. Ele diz assim, descubra o número de prótons e de nêutrons de um átomo que apresenta número atômico, vamos chamar o átomo aqui, sei lá, átomo A. Apresenta número atômico vai no pezinho dele, tá? O número atômico dele é 3x mais 5. Número de massa vai na parte de cima dele lá, posição superior. É 8x. E o número de nêutrons dele vai ser 6x. 6x menos 30, né? Ele quer que você descubra aqui o número atômico. Então, em cima vai a massa, no meio é o número de nêutrons, e embaixo, no pezinho, vai o Z, que é o número de prótons. Tá? Então, o que eu sei? Eu sei que para eu calcular o número de massa, A é igual a Z mais N. Então, qual que é o valor da massa que ele te deu no enunciado? Ele te deu a massa como 8x. Tá? O valor de Z é 3x mais 5, que ele te deu no enunciado, certo? E o valor de N é 6x menos 30. Então, ele quer descobrir aí o valor do número, descubra o número de prótons e de nêutrons, né? Então, vamos lá. Então, aqui você vai ter assim, ó, 8x menos 3x com 6x vai dar 9x. Menos 9x, que é igual, já vou tirar uma foto e vou mandar para vocês aí. Tenho 5 aqui, ó. 5 menos 30, mais 5 menos 30, vai dar menos 25. Então, aqui eu vou ter menos x igual a menos 25. Multiplico por menos 1. Então, achei o valor de x, ó. O valor de x é igual a 25. O que eu faço agora? Ele quer que você descubra o número de prótons e nêutrons. Então, o número de prótons
é igual a 3 vezes x, que é 25, mais 5. Então, 25 vezes 3, 75, então vai dar 80 o número de prótons. E o número de nêutrons vai ser 6 vezes 25 menos 30. Então, 6 vezes 25, 6 vezes 5, 30, vão 3, 150, né? 12 com 3, 150, menos 30, 120. Ah, Zé, daria para eu achar aqui também o número da massa, né? A massa é 8 vezes x, que é 25. Então, a massa dele seria exatamente 200. Então, você teria aí, ó, esse exercício, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Exercício 4, vou mandar aí no grupo. Seria bastante simples a resolução dele. Ô Zé, uma pergunta. Qual que é a resposta da 3? 3, É. ele vai saltar da órbita mais externa para a órbita mais, aliás, da órbita mais interna para a órbita mais externa, né? Então, por exemplo, O para P. Agora, não dá para ele voltar de N para N, certo? Não dá para ele voltar de P para O, de L para K. Aqui ele está voltando, ó, de M para L. Tudo aqui ele está voltando. O único que diz respeito aqui a receber, absorver energia e estabelecer o salto quântico é quando você vai de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa. Então, seria aqui, ó, do O para P, tá? Seria o salto quântico. Aí você marcaria aí letra D. Tá bom, obrigada. Aqui, ó, só para vocês enxergar o que eu estou falando aqui agora, que eu mandei no WhatsApp de vocês, mas vamos projetar o WhatsApp aqui, ó, só para a gente enxergar bonitinho aqui, peraí. Vamos lá. Aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Então, cadê aqui? Primeiro ano. Primeiro ano. Oh, engraçado, não tá. O Vanderlei mandou isso aqui agora. Eu não estou conseguindo mexer ele aqui. Ah, e tá aí, ó. Apareceu. Então, olha só. O que ele diz aqui para você no exercício? Ó? Ele te deu a massa, ó, que é o 8x. Deixa eu aumentar isso. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Ó, ele te deu a massa, que vale 8x, te deu o número de nêutrons, que é 6x menos 30, e te deu o número de prótons, que é 3x mais 5. Ele quer que você descubra o número de prótons e o número de nêutrons desse átomo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, eu sei que a fórmula que a massa A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons do núcleo. Aí eu substituí o A por 8x, substituí o Z pelo valor que ele deu aqui, ó, 3x mais 5, e substituí o número de nêutrons por 6x menos 30, tá aí, ó. Aí eu peguei e somei aqui, ó, 3x com mais 6x, deu 9, passei para lá, então vai dar 8x menos 9x, que é igual 30 menos 30 com mais 5, deu menos 25. Então, logo, menos x é igual a menos 25. Multipliquei por menos 1, x é igual a 25. Então, eu achei o valor de x aqui, ó, o x é 25 para todos. Aí, você quer saber o valor de z, é só você multiplicar 3 vezes o x, que é 25, mais 5, você acha o valor de z. Você quer saber o valor de nêutron que ele está pedindo? É só se multiplicar 6 vezes 25, 150, menos 30, que vai dar o valor do nêutron, que é 120. Ah, eu quero saber o valor da massa. Então, 8x, que ele me deu lá no início, né? 8x. Então, se eu multiplicar 8 vezes 25, eu vou ter aqui 200. Então, esse átomo aqui, ó, eu tenho o número atômico 80, o número de nêutrons 120 e o número de massa 200. Tá? Simples assim, direto, objetivo, sem nenhum problema. Esse vai cair mais ou menos na prova, né? Não, esse aqui é um exercício fácil, né?
Esse Não, aqui sim. é o estilo mais fácil. Mas não vai passar desse estilo. Isso aqui nós vimos ano passado também, né? Nós tivemos a oportunidade de estudar isso ano passado, inclusive esse tipo de exercício aqui no ano passado. Pessoal, então deixa eu vou ter que... Você coloca para mim aí... Oi, pode falar, Júlia. Coloca para mim